Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Yuri Camilo do projeto Entrevistador Forense, passando aqui nessa terça-feira, 23 de abril, dia de São Jorge Guerreiro, para que a gente bata um papo aqui sobre o reporte da ACFE, Associação de Examinadores de Fraude, sobre red flags comportamentais dos fraudadores, né? Recentemente, é só procurar na timeline aqui do Instagram. Eu postei recentemente, né, inclusive printei aí o infográfico da CFE e fiz comentários, né, seja no Instagram aqui no Instagram ou no LinkedIn, né, eu comentei lá sobre o que a gente está notando durante as investigações corporativas, principalmente o que eu estou notando quando estou investigando eventualmente fraudes, né, e principalmente entrevistando fraudadores. É uma mudança comportamental, né? Seja de forma interna ou externa. E aí eu vou explicar melhor isso para vocês. Pessoal, o que a gente observava de uns anos para cá, ou seja, pegando de 2020 para cá, se a gente olhar, né, os reportes da CFE de 2020 para cá, a gente vai percebendo uma gritante, já eu até arrisco dizer, uma gritante mudança no sentido do comportamento do fraudador, né, tendendo a ir para questões comportamentais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? A gente observava que as principais red flags do comportamento do fraudador durante, eu arrisco até dizer, antes, durante e após o cometimento da fraude, estava muito atrelado a questões de controles, né? E aí eu falo de forma geral sobre uma vida social elevada ou uma questão de dificuldade financeira, ausência de controles, problema de conflito de interesse, relacionamentos indevidos com clientes ou fornecedores e por aí vai. Basicamente, né, os red flags, a maioria deles, do comportamento do fraudador, ele dizia respeito a isso, né? Agora, o que a gente está percebendo, já vindo com esse de 2024, a gente está percebendo basicamente 50% ali, ou seja, eles trazem 8 red flags, 4 dessas red flags, elas estão muito relacionadas a questões comportamentais, ou seja, os gatilhos comportamentais que potencializam a fraude, eles estão muito relacionadas, de acordo com o reporte da CFE, estão muito relacionadas ao que é chamado no Brasil, pessoal, de desvio de comportamento. E aí eu falando de desvio de comportamento de forma geral, né? Aí entra assédios de forma macro, assédio, gestão por injúria, questão sexual, racismo, preconceito, discriminação e por aí vai, né? A gente está acostumando a chamar isso no Brasil de desvios de comportamento, né? E esses desvios de comportamento, pessoal, a gente apurando fraude, eu já vinha percebendo isso, pelo menos nos últimos 2 anos, essa tendência, né? E o report da CFE, ele vem, de certa forma, concretizando isso. Ou seja, a gente está percebendo lentamente uma mudança no perfil comportamental, em termos de red flag, do fraudador, antes, durante e até após a identificação da fraude. Né? Eu vou trazer aqui para vocês, eu fiz uma colinha básica, inclusive postei aqui no Instagram e lá no LinkedIn também, quem quiser dar uma olhadinha, aqui, Projeto Entrevistador Forense, lá no LinkedIn, Yuri Camilo, vocês observam lá que é o seguinte, o que o infográfico da CFL traz? Ele traz 4 situações que, se a gente parar para analisar, elas dizem respeito a questões comportamentais. A primeira delas é irritabilidade, desconfiança, atitude defensiva, atitude de trapaceiro, uma pessoa ali que gosta de ludibriar, né? Uma pessoa que age até eventualmente de má fé, atitude de bullying e intimidação e também questão de problemas familiares. Eles citam o divórcio, né? Então, vocês observam que isso que eu citei agora, essas questões comportamentais, elas foram trazidas como red flags do comportamento do fraudador durante e após a identificação da fraude, ou seja, está mudando um pouco o comportamento, digamos assim, tradicional ou típico do fraudador, que eu comentei para vocês no início desse vídeo. E é bem interessante isso, pessoal, que durante as investigações, né, seja em análise forense, de
coleta de HD, celular, né, monitoramento de estação de trabalho, né, ou outras atividades forenses, a gente consegue perceber isso no comportamento do fraudador e também durante a entrevista a gente consegue perceber isso. E a gente só vai conseguir perceber isso, pessoal, se a gente usar as entrevistas não como um foco de obter uma confissão, né? Mas se a gente usar as entrevistas para ajudar as empresas, né, e as corporações de forma geral a tratar as situações a partir da identificação desses gatilhos comportamentais. O que eu quero dizer com isso? E os próprios princípios Mendes, né, que são princípios de entrevistas investigativas em todo o mundo, eles falam que o objetivo principal da entrevista não é a confissão, é a coleta de informação relevante para a empresa. E essas informações relevantes, pessoal, elas vão proporcionar, no final da investigação, a girar esse ciclo, ou seja, a empresa começar a se antecipar, a prevenir situações, porque só assim ela vai começar a fechar as lacunas, né, digamos assim, comportamentais, entre aspas, para que, identificada uma variação comportamental do fraudador, a empresa possa voltar eventualmente em uma política ou criar uma política específica ou um controle específico para que situações similares àquela que foi tratada não ocorram novamente. Beleza, pessoal? É isso. Não quero deixar esse vídeo muito longo. Eu tratei duas situações recentes que tinham envolvimento em questão de problema familiar, relação extraconjugal e até falta de reconhecimento, desconfiança, irritabilidade. Então, eu percebo, pessoal, durante as tratativas das investigações que eu participo, que esse comportamento da CFE, eu percebo ele na prática, né? Eu percebo, na verdade, não é o comportamento da CFE, mas o comportamento que é trazido no reporte da CFE, eu estou percebendo ele na prática. E muitos de vocês aqui, meus colegas que investigam fraude ou assédio, eventualmente também estão percebendo isso no seu dia a dia das investigações. Beleza, pessoal? Quem quiser comentar, trazer o seu ponto de vista, alguma vivência, alguma experiência, fica à vontade. Lembrando que eu estou falando aqui de investigação corporativa, que é o meu atual foco de atuação. Eu sou Yuri Camilo, do projeto Entrevistador Forense. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.